Olha, como é que eu vou explicar o imenso orgulho espiritual e pessoal de ter aqui nesse modesto podcast o meu professor, com quem eu aprendi as primeiras noções da doutrina espírita 34 anos atrás, no lar de Frei Luiz, doutor e amigo Paulo Ricinski. Eu vou pedir a ele que discorra sobre a sua biografia, que é imensa. Ele é psiquiatra, psicanalista, professor, diretor-presidente da Livraria Ateneu. Paulinho, é uma honra. Deus te abençoe e Deus nos inspire hoje. Que assim seja. Amém. Bom, eu gostaria primeiro de saudar aqueles que estão nos assistindo e dizer que, se nós pudermos ser úteis a todos vocês, nós daremos por realizado aqui o nosso propósito, o nosso objetivo. A minha vida é uma vida de diversas e múltiplas atividades. Eu estudei o curso secundário e primário num tradicional colégio do Rio, o Colégio Andres, Colégio Forte. Dali prestei o vestibular na antiga Faculdade Nacional de Medicina, hoje Faculdade da UFRJ. Graduei-me pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Tive um mestrado na UFRJ. Alonguei-me mais tarde com uma pós-graduação em Neurologia, porque eu via que psiquiatria e neurologia tinham sintomas afins, que eram uma espécie de gêmeos siameses em determinadas manifestações patológicas. Insatisfeito e movido por muitos amigos, entrei na psicanálise. Graduei-me como psicanalista pela Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e depois pela nossa federada, a FEBRAPS, Federação Brasileira de Psicanálise, e mais tarde tornei-me um membro associado da Sociedade da International Psychanalytical Association em Londres, com um trabalho muito bonito. Foi uma tese que eu apresentei. E assim eu trafeguei da academia para a prática médica, para a prática psiquiátrica. Interessante que foi tudo como a subida gradualizada de degraus para degraus. A psicanálise me dava uma foto da doença mental, baseada no comportamento do doente, do transtorno mental. Se ele estava com delírio, se ele estava alucinado, se ele tinha alterações no humor, se a memória dele era correta, se o pensamento era alinhado ou não. Mas ela me dava foto, mas me dava origem, pelo menos do ponto de vista psicológico. Buscando essa origem, eu me movimentei para a psicanálise. E aí eu vi a movimentação do aparelho psíquico, que foi construído pelo nosso Sigmund Freud em 1925, em 3 instâncias. O id, que é o nosso aspecto pulsional, instintivo, eu diria surrealista, porque não tem tempo, não tem espaço, não tem nada, se manifesta pelos sonhos, pelos atos falhos, por certas variações inadvertidas do humor. O ego, que é a nossa personalidade de hoje, e o superego, que é um elemento cultural, que adequa o nosso comportamento, os nossos impulsos à cultura da nossa época. É o senso moral. Então eu entendi que na movimentação do transtorno mental havia-se entre choques, sobretudo de adaptação dessa movimentação psíquica, do aparelho psíquico. Mas aí eu me deparei com algumas coisas, sabe, Tereza? Interessante. Eu estudei um pouco de antropologia com Margaret Mead, que é uma excelente antropóloga que trabalhou muitos anos na Austrália. Ela verificou o seguinte: gêmeos univitelinos têm o mesmo genoma, igualzinho, mas um às vezes é um esquizoide, é um indivíduo de temperamento fechado, e outro é um indivíduo aberto, comunicativo, que exterioriza seus sentimentos. Por que essa diferença, se a base genética é igual? Então eu fui entendendo que, além da genética, além da psiquiatria, no meu caso, vendo o fenômeno,
além da psicanálise freudiana, existia alguma coisa a mais. Eu estava inquieto. Então eu caí dentro da parte da espiritualidade. E na parte da espiritualidade, eu pude entender que muito daquilo que a psicanálise não consegue explicar e muito daquilo que a psiquiatria também não consegue colocar como um transtorno mental está na base do espírito. Porque o espírito, na psicanálise, no nosso espiritismo, é o ser lógico e racional. Allan Kardec chama ele de princípio inteligente da criação. Porque de todos os seres, o único que tem inteligência é o espírito. Então ali atrás havia esses impulsos volitivos, esses impulsos do espírito, que descoordenadamente chegavam à mente do indivíduo e causavam algum tipo de transtorno. Então o espiritismo foi o último degrau que eu alcancei nessa minha pesquisa existencial também, mas sobretudo de avaliação acadêmica e investigativa. E eu posso dizer a vocês todos que o espiritismo explica tudo. Ele tem um viés antropológico, ele tem um viés sociológico, ele tem um viés psicológico, ele tem um viés de ordem orgânica e física, através da ectoplasmia, de uma série de fenômenos. O espiritismo, pessoal, é a grande revelação para uma existência feliz. Não é que a humanidade vai adotá-lo, porque isso é gradualizado. A humanidade ainda está na infância. Nós não podemos ensinar um cálculo integral para ela, que ela não vai entender nada. Mas nós podemos adocicar a boca dela com um pouquinho de mel, ou com uma chupeta, assim, cheia de açúcar, com um pouquinho de leite, que ela vai entrando. E a nossa função aqui, eu como professor, o Veneza como meu amigo de tantos anos, nós estamos aqui para deitar a luz, esclarecer e trazer todos esses fatos. Mas finalmente eu tenho dois aspectos práticos da minha vida, da praxis. Eu sigo o modelo de um grande clínico canadense, Sir William Osler. Ele diz simplesmente o seguinte: ele criou a clínica médica. Fazer medicina só com a teoria é navegar, sem a teoria, é navegar no mar sem bússola. Olha. Fazer medicina sem a teoria é navegar no mar sem bússola. Fazer medicina apenas com o conhecimento é jamais, e sem a prática, é jamais entrar no mar. Então nós temos que ter todo espírito tem que ter essa interligação entre o conhecimento teórico e a prática. Não basta ser teoria, vai ficar um intelectualizado, grande palestrante, mas que na prática não estende a mão, às vezes, a uma pessoa que está sofrendo. Mas, por outro lado, aqueles que só têm a prática não entendem, às vezes, a dinâmica da mente espírita, propriamente dita. Então, não conseguem articular. Essa máxima do nosso professor, ela é aplicada, sobretudo, à mediunidade, beleza, sabe? Os médios têm que estudar, porque tem que ter conceitos sobre a mediunidade. Eles têm que descobrir que a base da mediunidade é o perispírito. Olha. Eles não sabem isso, porque o perispírito nós temos uma trilogia de fenômenos em nós próprios, todos nós. Nós temos o corpo físico, que é receptivo às relações com o mundo material, a senso-percepção, dia a dia da nossa vida. Nós estamos aqui dentro da matéria e a matéria nos tem que ser encaminhada pelo nosso corpo físico. A nossa relação com a matéria é o corpo físico. Nós temos o espírito, que é o ser inteligente, consciente, evolutivo, racional. E entre o espírito, quintessenciado no pensamento, e aqui o corpo físico, tem que haver um modulador de energias mentais e de ações volitivas. Esse modulador é o perispírito. Então, quando o médium vai receber um espírito, desincorpora, não incorpora, porque o espírito é um ser etéreo. Como é que ele vai ocupar um espaço físico? Claro. Não ocupa o espaço, mas ele ocupa o espaço eletromagnético mental. Então o médium o espírito do médium se afasta um pouco do seu perispírito, como se estivesse mudando um pouquinho de estação. Acopla perispírito com perispírito? Aí vem o espírito. E o perispírito entra no médium pelo perispírito do médium, porque o médium deixou de atuar no seu perispírito temporariamente. Perfeito.
Então ele atua e movimenta, e governa e comanda o médico. Ô Paulinho, se você permite eu te chamar de Paulinho. Paulinho, pessoal. Você é meu irmão, né? Você fez recentemente uma palestra brilhante, como tantas outras, sobre Gaia. Gaia, isso mesmo. E que o planeta é um ser vivo. Vivo. E qual é a relação do pensamento dos encarnados em atuando sobre o nosso planeta? Pensamentos ruins, pensamentos, já que ele é um organismo vivo, provavelmente ele capta esses pensamentos, né? Bom, isso aí é o James Lovelock, que foi um grande cientista, faleceu agora há mais ou menos uns 3 meses. Ele estudou a formação geológica da Terra, estudou o clima, estudou os cursos de rios, de lagos, correntes aéreas, correntes marítimas, produção de oxigênio, produção de efeito estufa, estudou isso tudo. E ele descobriu que a Terra, ela já passou por tremendos períodos de absoluta destruição, a era glacial. Ela, se ficou tudo em gelo, como é que ela pôde voltar a viver outra vez? Verdade. Então, o passado da Terra, desde a sua criação, mostra que ela sozinha lutou contra os fenômenos da natureza que foram impostos a ela, mas ao mesmo tempo ela se recuperou. Como ser vivo, às vezes está na UTI, entubado, tal, cateterizado, mas depois ele começa a estubar, começa a respirar, e aí volta à vida normal e vai embora. Ela pode se defender, então, né? Ela se defende. Ela tem mecanismos de defesa. Eu poderia falar dos mecanismos químicos, fisiológicos. Pode falar. Posso falar? É evidente. Bom, os mecanismos que ela tem são basicamente 3 mecanismos. Primeiro, a utilização do gás carbônico, do CO2 e do metano. O gás carbônico e o metano são substâncias decorrentes da queima de substâncias fósseis, óleo, diesel, gasolina, álcool, carvão, vegetal, etc. Então, essa combustão ela sobe o CO2. O CO2, quando fica nivelado a uma determinada quantidade, ele é útil para as plantas, porque as plantas dependem de CO2 para a fotossíntese, para fazer os seus próprios tecidos. Perfeito. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Então, vem a fotossíntese, vem a energia solar, a energia solar atua sobre o CO2, combina com a água da planta e gera o quê? Gera carboidratos que a planta precisa e gera o próprio oxigênio que a planta produz. Caramba. Então há uma harmonia nisso. Então, primeiro o controle do CO2, que a Terra sozinha ela se revela positiva. Às vezes a gente ouve, eu sempre ouvi, pô, a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu falei, a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia não é pulmão do mundo, a Amazônia só tem 6% da produção de oxigênio em todo o mundo. As florestas tropicais todas, desde a Malásia, lá no sul da Ásia, tem 16%. Da onde vem de 100 menos 16, os 84%? Do mar, das algas marinhas. Do mar, né? Do mar. O pulmão do mundo seria o mar. É o mar, esse que é o pior, é o mar. São as algas são vegetais, primitivos. Caramba. Elas produzem a fotossíntese. Ô Paulo, como é que você chamou o Frei Luiz? É uma boa pergunta, né? That's a good question, né? Eu cheguei ao Frei Luiz porque a viúva de um vulto do Frei Luiz, que é o Lauro Neiva, ele já tinha falecido, morava no meu prédio. E aí houve um entendimento lá, tal e qual. Aí minha mulher foi lá para o Frei Luiz, porque a viúva convidou e foi, a dona Celinha Neiva. Era na Travessa Santa Martinha, lá na Abolição. Minha mulher foi um tempo, depois, Paulo, vai lá que você vai gostar, não sei o quê. Aí eu fui. O primeiro dia que eu fui, eu sentei junto do público, aqui, incógnito. E lá na frente estava o doutor Rocha Lima falando. Eu escutei o doutor Rocha Lima e fiquei, mas que coisa incrível, como ele fala bem, como ele é positivo. Eu fiquei seduzido pelo doutor Rocha Lima. Caramba. Aí depois me apresentei a ele e disse,
Você é médico, você vai para a sala 1 para fazer Na a hora? cura. Não, depois de uns três vezes que eu fui lá uma vez. Você é médico, vai para a sala 1. Porque na sala 1 estava eu, Paulo César Frutuoso, estava Gasola, o Gilberto Arruda, estava tudo bom, mas ele era só médicos. Porque a gente tem uma energia natural que é chamada ectoplasma, que Allan Kardec já definiu antigamente como fluido materializante do espírito. Quer dizer, nós temos um fluido materializante em Allan Kardec, que é o ectoplasma de nós, lá atrás. Então, a gente dava o nosso ectoplasma, aquele ectoplasma era utilizado para fazer o tratamento das pessoas. De vez em quando tinha uma bacia de água, nunca vou me esquecer, subia um perfume da bacia, dava efeito físico, dava luz, dava som, dava odor, dava tudo que se tem direito. E lá as pessoas vinham, tomavam passe e tal, era curado. Aí que eu comecei o Frei Luiz. Mas era meu caminho, beleza. O Frei Luiz é meu destino na Terra, destino pessoal, espiritual. E dali para frente, isso foi há mais ou menos quase 40 anos atrás, 37 anos atrás que eu comecei. Eu queria citar seu pai. O seu pai, ele foi presidente, diretor da livraria Ateneu, editora. Editora. E você continua com a editora, né? Continuo. Qual a especialidade de livros que ela edita? Tem uma especialidade? Tem, ela é especializada em livros das ciências da saúde. Olha. Enfermagem, nutrição, medicina, reabilitação, odonto, psicologia, tudo isso. Ô Paulo, uma E pergunta. essa só um pouco menor, a Ateneu foi fundada pelo meu avô. Pelo seu avô? Em 1928. Caramba. Agora em 2028 vai fazer 100 anos. Vamos fazer uma festa, né? Eu estou fazendo 80, vou fazer a minha. Por que a Ateneu fazendo 100 não vai fazer a dela? Claro. Ô Paulo, uma pergunta. Assim, o Kardec foi muito hábil, né? Muito sábio, né? Nós temos vários corpos, né? Além do perispírito, o corpo astral, o corpo mental. Ele sintetizou em corpo físico, duplo etérico e perispírito. A Terra teria também algum tipo de perispírito? Tem, ela tem? Tem. Sério? Porque é o seguinte, se eu aquecer um pouco de água aqui, numa bacia, o que vai? Não vai subir o vapor? Vai. O vapor sobe, não sobe, pessoal? O nosso pensamento é energia. É uma das forças da natureza. O homem não conseguiu detectar porque ele não tem aparelhos para isso. Mas empiricamente, no dia a dia, ele sabe que isso existe pelos fenômenos que o pensamento produz. Que são os fenômenos lá. O pensamento tem átomo, né? Tem átomo, tem energia, substancialmente tem energia. Então, a conjunção dos pensamentos de toda a população da Terra, ela vai atuar sobre o meio espiritual, que é o chamado fluido espiritual do professor Kardec, ou energia espiritual. Ela atua e grava a energia dela nesse fluido, esse fluido. Como a Terra é um planeta, eu não vou dizer de prova e expiação, mas é um planeta que as pessoas que têm expiação e têm que provar vêm, não é a Terra é linda. Eu também acho. É linda. Não botem a culpa na Terra, não. Bota a culpa na Terra, Bota nas pessoas que moram na Terra. Então essa energia sobe e nós chamamos essa energia de psicosfera. Psique é mente, esfera é esfera. É a energia, a energia mental que está circundando a Terra. Essa energia tem um peso. Quando há determinados fenômenos da natureza, a natureza se desequilibra e essa energia ela tem que ser equilibrada. Porque quando a energia é muito densa, tem que dar uma descarga, como se fosse um curto-circuito. Tem que dar o curto-circuito para equilibrar. Tem que dar uma erupção vulcânica, tem que dar alguma coisa, porque não pode ficar assim desequilíbrio. Então, nesse momento, a produção mental das pessoas da Terra atuando sobre o fluido espiritual gera a psicosfera, e a psicosfera interage sobre os fenômenos da natureza. Eu dei uma aula recentemente que eu falei dos espíritos da natureza. Os elementais. Os elementais. Os elementais são espíritos, pessoal. Aqui tem um animal, né? Porque na evolução do espírito, o princípio do espírito é um princípio inteligente criado por Deus, ele vai se ocupando
primeiro dos vegetais ele modifica, vai gerar os animais, o espírito, não o corpo. Depois dos animais vai gerar o homem, né? Então, entre um espírito do homem e o espírito dos animais, tem um intermediário, que é os elementais. E eles são tão fortes, porque são espíritos ainda em evolução, mas com tanta energia que eles atuam sobre a natureza. Mas eles tiveram a mesma origem que nós humanos, não, né? Ou já nasceram prontos? Todos temos uma origem comum, que é o elemento inteligente universal. É a criação da inteligência. Mas eles não têm livre-arbítrio, tem? Não, no momento eles não têm. Eles são uma espécie de... Eles atuam no ar, no fogo, na terra. Os fenômenos da natureza. Isso eles podem controlar, né? Não, às vezes não controla. Às vezes controla, às vezes não controla. Às vezes não controla. O Paulo, eu queria fazer uma homenagem aqui ao Franz Anton Mesmer. O grande magnetizador. Pois é, eu soube que o Kardec estudou 35 anos o magnetismo animal e considerou o magnetismo animal como alma gêmea do espiritismo. Exatamente. Fala um pouquinho dele. Alma gêmea. Eu acho que ele, o espiritismo, ele decorre também do magnetismo. Porque o magnetismo é um fluido que promana do próprio indivíduo. Quer dizer, vocês têm um magnetizador, você bota a mão lá, magnetizador, sai uma energia invisível e atenua uma dor lombar, uma dor de articulação qualquer. Tá ali, magnetizou. Ele tirava da própria pessoa? Magnetismo animal vem da própria pessoa. Olha. É um sucedâneo do ectoplasma. É uma variação energética. O ectoplasma, uma variação energética do ectoplasma. Não, ele antecipa até Freud, né? Porque ele usava hipnose, ele descobriu o sonambulismo, se não me engano. Isso mesmo. Impressionante, né? Maravilha. Mas ninguém fala dele. Ele é tão importante. Vou botar meu óculos, pessoal. A gente tem tanto que falar, né, pessoal? Ninguém quer saber de muita coisa. Quer saber no centro espírita dizer, você me cura? Você tira o meu problema? Você me dá um emprego? Você me ajusta na minha relação com a minha mulher ou com o meu marido? Isso que vocês querem? Negócio, marido, transtorno ou doença? Mas o centro espírita é muito mais do que isso. É uma escola da vida. Você poderia preparar uma palestra mais tarde lá no Frei Luiz e elogiar esse homem, né? Podemos. Ele morreu pobre, esquecido, né? Ele foi muito prejudicado, né, pela medicina da época, né? Da época, né? Mas há um trabalho do Paulo Henrique Figueiredo. Eu tenho o livro dele, um livro volumoso. Eu tenho, Ô Paulo, outro dia eu acompanho muito você, porque tem que acompanhar que é inteligente, né? Você teve uma espécie de uma profecia. Você podia repeti-lo aqui? Acho que você entrou num transe e teve uma profecia. É importante passar isso para o público, eu acho. Isso é para dar esperança a todos vocês, tá? A questão que nós vivemos hoje é uma questão de falta de amor, de desamor. Se vocês, quando nós abrimos entramos na rede social, só vemos pessoas hostilizando umas às outras. Então o mundo, ele está numa desagregação social, moral e espiritual. Os grandes representantes da religião estão caindo, não estão conseguindo dar solução aos grandes problemas do ser humano. Então, há essa movimentação de uma queda gradual de todas as expectativas de felicidades e um agravamento da desagregação moral e outros juízos de valor do bem. Quando a coisa chegar no fundo do poço, na insolvência, haverá forma reativa. Aí vai subir reativamente e vai vir uma nova geração que vai equilibrar o plano, a situação planetária nossa. Então a esperança que eu coloquei, e estava intuído, foi que eu recebi, né, não sou eu, é que a gente tem que ter muita resiliência, tem que ter muita paciência, tem que ter muita fé, tem que saber que acima de todos nós reina o Deus da bondade, da justiça e do amor. E que embora as coisas estejam acontecendo na superfície, o fundo dela sempre será favorável, porque a justiça divina é e sempre prevalecerá sobre os fenômenos da natureza, às vezes ingratos,
como também sobre os descontroles e as desagregações que o homem passa em toda espécie. Mas é necessário que isso haja, é necessário. Então esse clima de insolvência vai ser revertido, vai ter uma forma reativa que vai gerar um novo equilíbrio. Aí os que estão me ouvindo aqui, me vendo, meus amigos, quando isso vai acontecer, professor? Isso eu não sei. Eu não sou profeta nesse ponto, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Absolutamente. Quando eu escuto na rede que vai acontecer isso no dia de amanhã, que a Terra vai ser invadida pelos OVNIs, que se os OVNIs for ali, a data limite, cansei de ouvir a tal da data limite, que vai vir os OVNIs, extraterrestres, que vão dar um tempo X, ou vocês modificam, ou nós vamos invadir. Eu fiquei, isso é um absurdo. É um absurdo, não tem data limite. Cada data é uma data que nós estamos criando hoje para amanhã. Mas a minha esperança, e eu digo com toda a convicção que eu tenho, todo o amor que eu posso passar para vocês, o nosso futuro é bom. Vai haver modificações, vão haver modificações. Sobretudo, o plano espiritual vai agir e vai passar foice, retirando as ervas daninhas, o joio e separando o joio do trigo. Se eu posso falar mais uma coisa sobre isso? Paulo, você é o convidado. Você é o chefe. Não, por favor. Então é o seguinte, tem uma parábola de Jesus extraordinária. O joio e o trigo. O Senhor plantou no seu terreno, lá no seu campo, o trigo. Plantou o trigo, a espiga do trigo. Durante a noite veio um inimigo do Senhor, proprietário, e plantou o joio. E o joio, ele vai se enroscando no trigo, assim, ó. O trigo é aquela espiga, e ele vai aqui por baixo se enroscando como um cipó, como uma corda. E vai asfixiando, às vezes, o trigo. Então chegou um servo do Senhor e disse: mestre, o joio foi plantado em torno do trigo, é melhor a gente passar a foice para separar todos eles. Falou: não vai passar a foice. Você vai esperar o tempo em que o trigo vai amadurecer e que o joio vai amadurecer. Quando eles forem amadurecidos, você passa a foice e separa agora na terra o joio e separa do trigo. O joio você joga no fogo, que é a purificação, e no trigo você absorve, que são as coisas do bem. Então, nessa parábola, Jesus coloca o tempo T das coisas acontecerem. O homem queria passar logo a foice, mas não era assim. Tirar tudo, Ele né? tinha que esperar o joio amadurecer, o trigo. É isso que nós esperamos. Quer dizer, esse que é o nosso interesse, né? O professor Paulo, eu vou aproveitar a vossa profissão também como psiquiatra e psicanalista. Um órgão supremo, o judiciário, está agora descriminalizando, que é um eufemismo para a liberação da maconha. Paulinho, você como psiquiatra, o que a maconha prejudica ao usuário? Bem, primeiramente eu queria fazer uma ressalva. Pois não. A maconha é uma substância psicoativa, ou seja, ela tem uma atividade cerebral, psicoativa. A cocaína é psicoativa. Os remédios tranquilizantes são psicoativos. Os remédios ansiolíticos, psicoativos. Os antipsicóticos, psicoativos. Bom, esse é o primeiro princípio. A substância psicoativa, ela é regularizada o seu uso pela minha associação, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela que tem os protocolos, ela que tem um estudo científico, elas têm os trabalhos publicados sobre maconha e outros psicotrópicos ou psicoativos. Não compete o Supremo Tribunal Federal invadir um território da ciência hoje gestionado pela psiquiatria. Ele não sabe os efeitos, ele não conhece isso. Esse é o primeiro ponto. É o quê? Uma fuga de competência, uma falta de respeito a nós psiquiatras, primeiro. Esse é o primeiro ponto. Esse não é ainda do ponto de vista médico, mas é do ponto de vista ético e jurídico. De invadir outra área. Invadiu a nossa competência. Não pode invadir a nossa competência.
Ô Paulo, como assim invasão de competência? O que é que o Supremo Tribunal Federal chama ou conhece de fenômenos neuropsicológicos, neurocientíficos, neurobiológicos, neuroquímicos, neurocomportamentais? Eles são juízes, eles não são psiquiatras, nem biólogos, nem médicos. O que é que eles têm que invadir uma região adstrita aos cientistas da mente? Se houvesse um parecer sobre o uso liberado da maconha, caberia isso à Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a legítima representante de todos nós. Esse é o primeiro problema. Invasão de competência, desrespeito ao conhecimento científico, desrespeito à ciência. Perfeito. Desrespeito à ciência. O outro aspecto é um aspecto senso estrito da atuação dessa substância psicoativa na mente do indivíduo. A maconha, como psicoativo, ela vai gradualmente produzindo uma perda da capacidade de concentração, da atenção, da memória. Vai deixando o sujeito menos mais leniente, mais solto, menos volitivo. Ela vai alterando o comportamento dele. Alterando o comportamento dele. Ao ponto de que, se ele é um usuário de maconha, ele não vai poder estudar muito, nem fazer muita coisa, se ele o fizer regularmente. Então, o nosso ponto de vista é que a liberação da maconha não deve ser concretizada. Isso é a nossa visão. Agora, se o sujeito for preso portando maconha, etc., etc., a gente dá uma pena branda para ele. Ele tem que trabalhar numa comunidade ali, dando cestas básicas ou atendendo uma pobreza em qualquer assim, dando aula. Ele tem que assumir uma responsabilidade social no contrapeso da culpa dele. Entendi. Quer dizer, aí não vai ser preso, não precisa aprender. Não precisa aprender, porque às vezes a prisão é pior do que a liberdade. Mas precisa dar uma noção para ele, juízo de valor, que ele tem um compromisso social com o próximo e soberanamente com ele mesmo, porque ele tem que cuidar da sua saúde, para poder ser um homem trabalhador, um homem de atividade, um homem volitivo, etc. Então, a minha visão é a seguinte, na síntese aqui, falar para meus amigos que estão me vendo. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar a conveniência ou não do uso da maconha. Não tem competência. Segundo, a competência cabe à classe dos psiquiatras, dos psicofarmacologistas, dos cientistas da biologia mental. Terceiro, se houver alguma infração, algum flagrante de indivíduos usando maconha, etc., não os leve à prisão, jamais coloque para uma atividade social comunitária. E, finalmente, quarto, evitem o avanço desse processo, porque ele vai entrar numa zona criminógena, ou uma zona marginalizante, porque vai fumando, tem uma experiência aqui com a maconha, voar, começa a fazer as suas navegações mentais, a fantasiar, ter um estado de euforia, de bem-estar, depois ele vai querer mais. Perfeito. Ele vai começar com a cerveja, depois vai para o conhaque, depois vai para a pinga, depois vai se... Então é uma porta aberta, não para o liberalismo, mas sim para uma situação de marginalização social. É isso que a gente pensa aqui. E a gente lamenta mais essa transgressão legal que o Supremo Tribunal fala, violentando a comunidade dos psiquiatras. Ô Paulo, no nosso Frei Luiz, de 15 em 15 dias tem uma reunião de adictos, né? Pois é. E rigorosamente, eles são tratados, a metade do auditório são os adictos, na outra metade os familiares, porque os familiares sofrem Pois também, né? Esse é o grande E problema. é curioso que 80% deles começaram pela maconha. Aí depois foram, como você colocou muito bem, para outras portas, né? É cocaína, heroína e agora o tal de fentanil, né? Que seria
um remédio para dormir e que dizem que é uma droga mais perigosa que a heroína nos Estados Unidos. Eu acho que é importante colocar isso, porque isso atrai obsessores também, do ponto de vista espiritual. Não é verdade, Paulo? Os obsessores, eles seguem a lei da afinidade, né? A lei da afinidade, quer dizer, o indivíduo é um drogadito, drogodependente, ele tem aquela energia dele, né? Usa maconha, tem a energia dele, que é uma combinação dele mesmo com a substância que ele ingeriu. Então vai formando a psicosfera dele pessoal, a sua aura, né? Essa energia. Então o obsessor, ele capta essa energia como se estivesse aspirando a maconha dele. Aí ele porque no respira. plano espiritual não tem, ele aspira, né? Ele usa o braço material do dependente. O alcoólatra também, o vapor do álcool sobe, a quintessenciação vai lá para o alcoólatra, que respira aquilo com satisfação, grudado nele. Aí quando ele para um pouco, o obsediado, vai lá o obsessor, diz, você está precisando beber mais, você precisa beber, incentiva você tá com vontade, ele, né? Aí cria assim, Perfeito. esse pacto sombrio. Isso do ponto de vista espiritual, né, Paulinho? Espiritual, terrível. Aquele profeta americano adormecido, eu esqueço o nome dele, famoso, vou tentar lembrar o nome dele. Ele entrava em transe, esse profeta americano. Edgar Cayce. Edgar Cayce, obrigado, Roberto. O Edgar Cayce disse que Jesus teria sido uma das primeiras almas criadas. Mas que profeta é esse? Ele tem transtorno mental, é megalômano, é paranoico, ele quer dominar alguém com conhecimento dele. O nosso fraudulento. Almas criadas. Todas as almas são criações de Deus. Mas agora, há algumas da época de Jesus que não evoluíram como ele. Mas ele começou como todo mundo, né, Paulinho? Claro, senão seria... Não há privilégio, né? Não, seria uma quebra da justiça divina, que é equânime para todos nós. Então, pela ancianidade dele, pela antiguidade dele, ele já teria passado por planetas que nem existem mais, né? Ele, quer dizer, vamos supor, Jesus está aqui, criação dele, evolução, porque ele começa com um elemento inteligente universal, que é uma criação de Deus. Nossa pergunta número 1 do Livro dos Espíritos diz, que é Deus? O que é Deus? É o que não é? É um substantivo, não é quem. Que é? Não é quem, é que. Que é Deus, substantivo. E aí diz, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. O que é essa inteligência suprema? Essa inteligência, ela regula a criação e atua sobre a criação. Então, tudo é criado, tudo é regulado na base dessa inteligência, que é Deus Supremo. Agora, essa inteligência cria um elemento que vai regular os fenômenos da matéria, os fenômenos psicológicos, os fenômenos da vida, etc. É o elemento inteligente universal. Ele vai se desenvolvendo como uma flor que vai abrindo suas pétalas. Então ele vai, o nosso Leon Denis diz uma frase linda, que o elemento inteligente universal dorme na pedra, sonha nas plantas. Ele acorda. Não, e se irrita nos animais e acorda nos homens. É lindo. Então Jesus foi criado sem nenhum... Porque não é possível Deus criar alguém privilegiadamente, não existe isso, mas ele evoluiu de tal maneira, mesmo superando seus contemporâneos, que não evoluíram como ele, espiritualmente, e se tornou um espírito messiânico. O Ramatiz, acho que Imagens do Astral, mais ou menos esse título, ele fala dos engenheiros siderais que constroem planetas. Jesus teria construído o planeta Terra? Ou seria um dos construtores do planeta Terra? Não, esses fenômenos todos, eles seguem as leis de Deus, né? São as leis da natureza, né? Não há interferência, eles são prepostos de Deus. Prepostos, né? Prepostos. Agora, eles só podem alterar o gene de uma planta, ou modificar a evolução de um homem, de Neandertal para o Homo sapiens, ou vice-versa, se houver o que? Uma autorização maior. Nenhum deles tem o livre-arbítrio ad extremo. Mas tendo a permissão, eles poderiam construir um planeta?
Depende da utilidade que vão fazer com o planeta. A Terra, A Terra, do ponto de vista geológico, ela parece sai do Sol, né? do Sol, então. A gente não pode misturar muito essas ideias místicas, às Místicas, vezes, com as místicas. ideias de ordem científica, Perfeito. geológicas, cosmológicas. A gente não pode fazer isso. O Paulo me pergunta, por exemplo, uma metáfora altamente respeitosa. Itaipu e uma geladeira aqui. Se Itaipu joga toda a sua energia aqui, além dela explodir a geladeira, ela explode a casa e os proprietários, né? Da fonte primeira, até chegar à Terra, não teriam graduações para que a gente recebesse o possível dessa força máxima, indescritível, que é Deus? Por exemplo, Jesus, ele tornou-se depois o Cristo, é isso? Ou ele já seria... Não, ele já veio preparado para isso, né? Já veio preparado. Já veio. São uma pleia de espíritos superiores, né, que tem incumbência de melhorar o quadro planetário, né? Mas é interessante o seguinte, o universo, só a nossa Via Láctea, acho que tem uns 200 bilhões de planetas, Isso, de astros, de estrelas, só a nossa. Andrômeda é maior ainda, outra galáxia. Uma boa parte disso é ocupada pelos espíritos. Mas Jesus não tem gerência sobre elas. Então nós temos muitos Cristos. Isso que eu ia perguntar. Muitos Cristos de acordo com a evolução moral, espiritual de tantos planetas. Cada planeta teria, teoricamente, um Cristo. O seu Cristo. Perfeito. Agora, quando os seres desse planeta evoluem a um certo ponto, eles migram para o outro. As chamadas transmigrações planetárias. Do menor, evolui na Terra e não precisa encarnar mais na Terra. Ele já completou o ciclo de conhecimento e de provas na Terra. Ele vai agora para um outro planeta mais evoluído. Agora, o que está lá, se está destruindo aquela comunidade, ele regride no processo reencarnatório, não que ele vai modificar a natureza dele para baixo. Ele vai ficar como está, mal, mas vai vir para o planeta primitivo. Então, a boa parte dos sujeitos hoje que estão fazendo esse mal todo, eles vão encarnar num planeta que, como seria um planeta dos nossos ancestrais, onde não tem água, não tem casa, não tem nada, tem que sair com o machado debaixo do braço para caçar e sobreviver. Ô Paulo, segundo a ciência, os sumérios teriam sido a primeira civilização. E se for real, eu acredito que seja, segundo o caminho da luz, os degredados de Capela teriam reencarnado provavelmente nos sumérios, porque de repente eles descobriram a roda, a escrita, as tabuletas cuneiformes, onde eles escreviam. Esse termo foi o nosso coronel Armand, que publicou Exilados de Capela. É um trabalho clássico do nosso coronel Armand. Mas eu acho o seguinte, eu não chamaria de degredados, você me desculpa. É muito punitivo. Chamar de degredado? É, degradado, é muito punitivo. Eu chamaria de pessoas que vieram se regenerar na Terra. Essa é mais bonita, mais generoso. Os regenerados de Capela. É verdade, é. Porque a gente tem que parar com essa criminalização de tudo, de castigo de tudo, de pecado de tudo. Nós estamos cansados. Nós somos seres altamente competentes, podemos evoluir. A encarnação não é um prejuízo, a encarnação é um processo evolutivo. Isso é muito bonito. Durante muitos anos eu acompanhava isso lá no Frei Luiz, a pessoa dizia, eu ainda tenho que reencarnar na Terra, que desgraça. Ela tomava a encarnação como castigo, mas o Espiritismo, do professor Kardec, diz, aproveita a tua oportunidade. A pedagogia de Deus é a encarnação. Aproveita essa pedagogia, aproveita essa didática que isso é escola. E você vai subir e vai melhorar. Agradeça a Deus. Agora, ao mesmo tempo que tem os sumérios, já existiam Egito, China e Índia. China, então são tempos imemoriais, né? Não, eu acredito o seguinte, é o mito de Adão e Eva no livro Gênesis. A raça adâmica, né? É a raça adâmica. A raça adâmica tem o trabalho do Allan Kardec, na Revista Espírita, ou no livro Gênesis também, que mostra que são espíritos que transgrediram as leis, a comunidade.
produziram mal, então eles vieram aqui para a Terra. Mas trouxeram a tecnologia. Mas tinha, a inteligência deles não acabou. Não acabou. Então eles usaram a inteligência deles para sobreviver num ambiente inóspito, hostil. E trouxeram o quê? A capacidade técnica, inventiva e criativa deles. Enfim, eles vieram como penalizados, mas ao mesmo tempo contribuíram para o progresso nosso. Ô Paulo, o bispo Irineu, 198, 200 depois de Cristo, ele escolhe entre vários evangelhos, ele escolhe 4. Esses 4 depois são ratificados no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Você não acha que a partir do Concílio de Nicéia a igreja primitiva e a sua razoável pureza perderam os seus objetivos? Eu acho que é o seguinte, os concílios são reuniões de bispos e também, eventualmente, participação do Papa. Os concílios são instrumentos de institucionalização do poder sobre um artifício, um argumento teológico. O primórdio do espiritismo nosso, aliás, do cristianismo nosso, é um primórdio reencarnatório. Só em Constantinopla, Teodora, que dizem que era uma prostituta, então mandaram matar 300 prostitutas e ela não tinha que negar a encarnação porque ela voltaria com as transgressões da prostituição, então eles acabam com o processo reencarnatório e criam o dogma. Caramba! Ô Paulo, você fugiu da minha pergunta. Você é muito inteligente. Jesus não mandou criar nenhuma igreja. Não. Ele, como judeu, se ele mandasse criar alguma instituição, ele mandaria criar sinagogas, evidentemente, ou então uma eclésia, né? Comunidades, né? Não houve uma posse dos ensinamentos puros de Jesus, interpolações ao longo dos copistas, das várias traduções. Poxa, isso é clássico, né? A história. Leon Denis tem um livro muito bom sobre isso, que acho que é A Tragédia das Religiões, alguma coisa, não me lembro bem. Mas vamos entender a raiz disso tudo. Jesus é semita. Jesus é judeu. Jesus é asiático. Pessoal, vocês já ouviram falar alguém que Jesus é semita, Jesus é judeu, Jesus é asiático? Porque ali Israel é o Oriente Médio. O Extremo Oriente está lá embaixo, na China, no Japão. Só o fato de eu falar isso já mexe com a cabeça de muitas pessoas que têm um estereótipo de Jesus. Outra coisa que também deixa... Eu vou alongar nisso. Por favor. Isso é intervenção da igreja. Igreja medieval também. Outra coisa que me assusta, me deixa mal. Jesus sendo semita, naquela insolação incrível da Palestina, onde a temperatura sobe a 35, 40 graus, ele tem que ter uma pele morena, ele tem que ter melanócitos. Perfeito. Ele não pode ser claro, ele tem que ser meio amulatado. Por Deus, eu digo para vocês. É o próprio clima, né? É o clima e a genética. E ao mesmo tempo o cabelo dele tem que ser meio crespo. Não é aquele... Ele não pode ter olhos azuis. Perfeito. Ele tem que ter olhos morenos, ele tem que ser um semita com o nariz meio aduncado, pele morena, cabelos crespos. Fizeram dele o que Leonardo da Vinci fez dele, e a igreja fez o quê? Fez o Jesus caucasiano, um Jesus nórdico, branquinho, olhos azuis, cabelo lindo, Maria, uma mulher, não lembra mais uma sueca, uma norueguesa, uma escandinava, de olhos azuis, pele clarinha. Isso não existe. A genética nunca vai aceitar isso. A antropologia nunca vai aceitar isso. Então é assim que a igreja vai fabricando esses estereótipos para fechá-los no dogma. O mais triste, a definição de dogma, eu queria dizer a vocês, dogma é um impedimento de se questionar pela razão ou por fatos positivos as afirmativas da igreja. Se o dogma, isso aqui é verde, eu tenho que acreditar que meu óculos é verde e acabou.
Então a igreja ela foi transitando e tirou a pureza de Jesus, mas ao mesmo tempo o Espiritismo trouxe ela para nós outra vez. Recuperou, né? Recuperou. Agora, Paulo, o perispírito, ele pode se alongar a ponto de sair até da Terra, não pode? Ele tem uma elasticidade imensurável, não é isso? O perispírito é uma nuvem de energia, eletromagnética, energia, que interpenetra o nosso corpo. Nosso corpo é matéria, mas aqui por dentro a energia pode entrar. O raio-x entra aqui, ressonância entra aqui, radioatividade entra aqui. A energia do perispírito entra aqui. Ele é uma nuvem de energia. E essa nuvem de energia, como eu falei, ela modula os impulsos da inteligência e da vontade do espírito para eu poder... Quem pensa que eu vou estender a minha mão é meu espírito. Mas esse processo, via perispírito e via área cortical motora que vai fazer isso. Muito bem. O perispírito, ele pode se alongar ou pode se encurtar. Como uma coisa, eu diria dúctil, móvel, então ele pode se alongar e ele depende de quem? Do pensamento do espírito. O perispírito depende na sua condensação energética do pensamento do espírito. Essa pergunta tem a ver com a ubiquidade. Tem a ver, isso de mesmo. Barçanufo e de Santo Antônio, né? Santo Antônio de Padre, é clássico. Tiveram os dois lugares ao mesmo tempo. Isso é clássico. É impressionante isso, né? Até eu estudei isso hoje. É mesmo? É. Estudei o seguinte, Santo Antônio de Pádua, ele estava na Espanha. E o pai dele estava em Lisboa. O pai dele, naquele momento, ia ser enforcado, porque pesava sobre ele uma acusação de crime. Ele que tinha N mediunidades, o que ele fez? Ele deixou o corpo dele em sonambulismo aqui, fez assim. Nesse ínterim que ele fez assim, o perispírito dele foi lá para Lisboa. Caramba! Ele está aqui assim, mas o perispírito... E lá em Lisboa ele se materializou o perispírito, igual a gente viu lá na nossa Frei Luís, as materializações. Materializou, falou, ficou tangível, explicou que o pai estava sendo vítima de um erro judiciário, inculpou o verdadeiro culpado e voltou para o corpo. Bilocação. Mas não é o corpo que foi, o corpo ficou aqui e o perispírito foi ali. Parece que o Barçanufo também tinha... Barçanufo dava aula assim, lá em Sacramento, estava assim. Aí diziam assim, o professor está dormindo, não acordem ele. Ele saía, ia lá embaixo curar um cara, curar outro, dar passe num, escutar uma situação de sofrimento e voltava para o corpo. O professor acordou, continuou a aula. Outro dia, professor, eu fui ver um espetáculo sobre Madame Blavatsky. Eles negam, mas a Madame Blavatsky chegou a escrever artigos na Revista Espírita. Chegou a escrever artigos na Revista Espírita. O que ela diferia? Agora, como espírito, talvez não. Qual é a diferença dela, da visão dela, por favor? Eu vou aproveitar você aqui, né, Paulo? Claro. Em relação à doutrina espírita. Bom, o primeiro fato que eu quero dizer é que após a encarnação do Allan Kardec, desencarnação, a Revista Espírita, a viúva do professor Kardec, Amélie Boudet, ela estava já com 80 anos, estava muito fragilizada, já não tinha forças. Então, o secretário dela, que é o Lemarie, ainda com o professor Kardec, assumiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, transformou numa sociedade anônima e abriu aquela sociedade para N outras correntes espiritualistas, deixando o espiritismo, que era a base daqui, meio afastado. O Lemarie que fez isso, não? Foi isso. Por isso que o espiritismo acabou na França. Eles acabaram com o espiritismo. Não é? Isso a gente está recuperando, mas em outro momento eu posso falar sobre essa história. Era contemporâneo do Rostang, né? O Rostang foi antes dele, né? Jean Baptiste Rostang, o Evangelho dos Evangelhos, a nova revelação. Que absurdo. Mas aí, o que acontece? A Blavatsky tinha umas diferenças doutrinárias, relativamente à encarnação, relativamente à distribuição do espírito, do mundo espiritual. Enfim, ela tinha uma diferença doutrinária. Mas nem por isso ela era uma médium de N efeitos físicos e N efeitos inteligentes. Né? Professor Paulo, depois dessa aula, porque conversar com o Paulo é uma aula, sempre é uma aula, né?
meu pai, como eu aprendo, nós estamos, pelo tempo, chegando para a conclusão da nossa conversa e dessa aula que você nos propiciou. Eu gostaria que você se dirigisse a essa câmera e deixasse uma mensagem para os nossos mais de 120 mil seguidores. Meus queridos, eu diria a todos vocês que o grande suporte que nós temos frente às vicissitudes da vida, frente que a nossa sociedade hoje atravessa, as dissensões, as discórdias, as doenças, os vícios, a maldade, o crime, eu diria que frente a todas essas condições hostis, prevalece aquele Deus nosso todo-poderoso, cheio de justiça e cheio de amor. Isso aqui não é autoajuda, dizendo, vocês têm que fazer isso como se fosse uma pastilha ou uma pílula que eu dou para vocês engolir. Não. Isso é um processo lógico e racional. Apliquem a razão, compreendam a existência de Deus, saibam que o Espiritismo, de uma forma experimental, comprova a existência de Deus através de um princípio filosófico que ela chama toda causa gera um efeito. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes. A causa que está gerando esses efeitos, e que efeitos são esses? É o universo, as galáxias, o macrocosmo, o microcosmo, a vida numa pequena célula, toda essa movimentação incrível da vida, da criação, tem alguém que produz, alguém que é a causa. E tudo isso é o efeito. Fixem na causa. Se vocês veem esses efeitos todos, fixem nela. Isso, como eu disse, é racional, não é autoajuda. Apliquem a razão, e a razão bem aplicada vai consubstanciar a fé de vocês. Aí a fé de vocês vai subir, vai andar, vocês vão acreditar na existência de Deus e na justiça dele e no amor dele e, sobretudo, no sentido que ele tem de querer ver todos nós progredirmos e melhorarmos. Fixem na fé robustecida pela razão. Na ciência, eu diria, estruturada pela lógica e a experiência espiritista. Fixem em Deus e que Jesus abençoe a todos e obrigado pela atenção. Palmas todos, por favor. Obrigado, Paulinho. Vamos aí.